Os Suspeitos do Costume não foi apenas um thriller policial inteligente, foi uma ilusão cinematográfica que quebrou as expectativas do público e redefiniu o mistério moderno. Por trás da sua estética noir elegante, o set fervia em caos, atores se desentenderam, cenas foram improvisadas por desespero e o final agora icônico quase não entrou no filme. Hoje, vamos levantar o véu sobre 20 fatos estranhos de Os Suspeitos que revelam as batalhas ocultas, acidentes bizarros e improvisações chocantes que moldaram esta obra-prima. E espere até ouvir o fato bônus, uma reviravolta quase mais estranha que o próprio filme. Fiquem atentos, porque agora vamos começar. Em primeiro lugar, a cena do reconhecimento deveria ser extremamente séria. A cena de identificação policial parece caótica e hilariante, mas não foi concebida para ser assim. O diretor Bryan Singer queria um momento tenso e dramático, mas os atores, especialmente Benício Del Toro, não conseguiam parar de rir. Del Toro murmurou suas falas de uma forma tão bizarra que Kevin Spacey e Stephen Baldwin perderam o controle. Horas de cenas estragadas forçaram Singer a desistir e aceitar o riso. Ironicamente, esse fracasso se tornou uma das cenas mais icônicas do filme. O que o público não sabia é que a cena da fila nasceu de frustração genuína, não de comédia. Em vez de aumentar o suspense, o momento se tornou uma válvula de escape para a atenção, tanto para o elenco quanto para os espectadores. Não foi a disciplina que tornou a cena memorável, foi o caos transformado em brilhantismo. Esse acidente cimentou o tom imprevisível do filme, onde nada parece totalmente sob controle. 2. A voz murmurada de Benício Del Toro foi uma piada prática. O balbuciar ininteligível de Del Toro como Fenster não foi uma decisão criativa, foi uma brincadeira que foi longe demais. O ator decidiu interpretar o papel como se tivesse um padrão de fala bizarro, em parte porque achou que o diálogo do roteiro era muito direto. Bryan Singer odiou. Os produtores odiaram. Até seus colegas de elenco mal entendiam o que ele dizia, mas Del Toro não cedeu, recusando-se a mudar. Quando o público de teste caía na gargalhada a cada fala, Singer viu que era inútil resistir. Em vez de cortá-lo, o diretor abraçou a ideia. O que era uma piada interna virou uma das características mais famosas do filme. O próprio Del Toro, mais tarde, admitiu o seguinte: se você não compreende o que estou dizendo, nem eu. Não se tratava de um gênio intencional, mas sim de uma lenda acidental. Terceiro, Kevin Spacey manipulou a sua escalação. Kevin Spacey não foi apenas escalado para Os Suspeitos, ele o orquestrou. Naquela época, Spacey ainda não era um nome conhecido, mas tinha um talento para ler roteiros que poderiam estourar. Ele convenceu Bryan Singer a deixá-lo ler o roteiro cedo, e depois pressionou os cineastas para manter sua participação em segredo. Spacey insistiu que seu nome fosse o último nos créditos de abertura para tornar a reviravolta final mais chocante. O público assistiu sem saber que ele dominaria a história. Isso não foi humildade, foi estratégia. Ao fingir inocência, Spacey transformou Verbal Kint no papel que o lançou ao estrelato. Não apenas um ator inteligente, mas um autopromotor implacável que sabia manipular a narrativa tanto na tela quanto fora dela. 4. O estúdio queria matar o final surpreendente. O famoso final que revelava Verbal Kint como Keyser Söze foi quase apagado. Os executivos acharam que era muito confuso e temiam que o público saísse zangado. Alguns até insistiram numa revelação de gangster direta, algo mais tradicional. Bryan Singer lutou arduamente, ameaçando abandonar o filme por completo se mexessem no final. Ele acreditava que todo o roteiro se baseava nessa revelação, e sem ela, o filme desmoronaria. Christopher McQuarrie, o escritor do roteiro, o apoiou dizendo: sem reviravolta, sem filme. Contra todas as probabilidades, Singer venceu. Os executivos cederam e o final permaneceu. Hoje, essa revelação final é considerada uma das maiores e mais impactantes reviravoltas da história do cinema. Não foi uma escolha segura, nem convencional, mas sim inesquecível. 5. Gabriel Byrne acreditava ser a estrela principal até a estreia do filme. Gabriel Byrne assinou acreditando que ele era a âncora do filme. Ele interpretou Dean Keaton com a seriedade de um protagonista, pensando que o filme giraria em torno dele. Durante a maior parte da produção, ele se portou como se fosse a figura central. Mas quando o filme estreou, Byrne ficou chocado. A história havia sido reestruturada em torno do Verbal Kint de Spacey. O público saiu falando sobre Keyser Söze, não Keaton. Byrne teria abandonado a estreia furioso.
O seu papel tinha sido ofuscado. O que Byrne não percebeu foi que a sua atuação funcionou precisamente porque era uma distração. Ele deveria ser a pista falsa, o homem de quem todos suspeitavam, mas ninguém conseguia provar. Não traição, mas um truque narrativo. Ainda assim, Byrne saiu daquela noite humilhado. Número 6. Stephen Baldwin quase foi demitido. Stephen Baldwin bateu de frente com Bryan Singer desde o início. Ele se recusava a ler as falas exatamente como escritas, improvisando em vez disso. Singer odiava essa imprevisibilidade. A certa altura, a tensão ferveu tanto que Singer ameaçou demitir Baldwin na hora, mas Baldwin recusou-se a ceder. Ele argumentou que sua interpretação rebelde era o que tornava Michael McManus perigoso e imprevisível. Em vez de ser despedido, Baldwin se aprofundou ainda mais. Contra os instintos de Singer, seu estilo rebelde adicionou energia bruta à química da equipe. Ironicamente, a mesma coisa que quase lhe custou o emprego, acabou por torná-lo uma das presenças mais marcantes do filme. Não a obediência, mas a desobediência, essa foi a arma secreta de Baldwin, e transformou o que poderia ter sido um papel sem graça num que irradiava ameaça. 7. O filme foi rodado em apenas 35 dias. Os Suspeitos do Costume parece polido e intrincado, mas a produção foi um turbilhão. Singer teve pouco mais de um mês para filmar o filme todo, com um orçamento apertado de $6 milhões. Isso significava trabalhar longas horas, cortar custos e improvisar soluções quando as coisas davam errado. As cenas eram frequentemente filmadas fora de ordem, com atores recebendo pouco contexto sobre seus personagens na trama. Isso criava uma sensação natural de confusão e tensão, perfeita para um mistério que prospera na desorientação. O que o público não via era a frequência com que o caos dominava o set. Não precisão, mas sobrevivência. O filme inteiro foi montado com pura velocidade e instinto. Esse cronograma apertado tornou-se uma das razões pelas quais o filme parece tão enxuto, preciso e intenso. 8. Keyser Söze foi inspirado em histórias de crimes reais. A lenda de Keyser Söze não veio do nada. O roteirista Christopher McQuarrie se inspirou em figuras reais do submundo que conheceu enquanto trabalhava como assistente de detetive. Em particular, o nome Söze era um jogo de palavras com uma gíria turca que significa falar demais. O mito de um criminoso tão implacável que mataria a própria família veio de histórias de crimes exageradas que McQuarrie ouviu em arquivos policiais. Não pura invenção, mas costurado a partir de meias-verdades, boatos e folclore de rua. É por isso que o personagem parece tão crível, porque ele é construído sobre fragmentos da mitologia de gangsters reais. O que o público não sabia é que Söze não é uma fantasia. Ele é um reflexo das lendas sussurradas que circulam nos círculos criminosos. Não um mal inventado, mas um terror reciclado. 9. Kevin Pollak achou que o roteiro era uma piada. O comediante Kevin Pollak, que interpretou Hockney, inicialmente acreditou que Os Suspeitos do Costume era uma paródia. Quando leu o diálogo pela primeira vez, pensou que era um noir de nível paródico com falas exageradas de durões. Pollak quase recusou, convencido de que o filme seria um fracasso. Mas quando conheceu Singer e McQuarrie, a visão deles o convenceu do contrário. Mesmo durante as filmagens, Pollak brincava dizendo: "Ninguém vai comprar isso." O que ele não esperava era que o estilo noir exagerado do filme se tornasse sua maior força, não uma paródia, mas uma reinvenção. Pollak mais tarde admitiu que o que ele pensava ser brega acabou se tornando um dos papéis mais icônicos de sua carreira. Chaz Palminteri não sabia o final até o último dia. Ele, que interpretou o agente Kujan, não tinha ideia de como o filme terminava até o último dia de filmagem. Singer e McQuarrie esconderam-lhe a verdade de propósito para que a frustração dele nos interrogatórios fosse autêntica. Palminteri irritou-se cada vez mais com Spacey durante as cenas, achando que o ator escondia algo. Essa irritação genuína alimentou sua performance, dando ao interrogatório uma energia eletrizante. Ao ver o filme pronto, Palminteri ficou chocado. Ele disse depois: "Senti-me enganado, tal como o público. Não uma farsa roteirizada, mas experiência vivida." A ignorância dele não foi um acidente, era a estratégia do cineasta para manter o mistério vivo até mesmo para o elenco. E antes de pularmos para o fato número 11, vá em frente e curta e se inscreva, porque as reviravoltas que virão a seguir são ainda mais selvagens do que você viu até agora. 11. A famosa queda da xícara de café foi improvisada. O
Quando Verbal Kint derruba a xícara de café, revelando a identidade de Keyser Söze, não foi meticulosamente roteirizado. Singer queria um objeto físico para a revelação, mas a escolha da xícara veio tarde na produção. Durante os ensaios, Spacey pegou a caneca ao dizer suas falas, e Singer pediu que a derrubasse na tomada final. A queda não foi ensaiada, então a câmera captou a surpresa real da equipe. Aquele único gesto se tornou o batimento cardíaco visual de toda a reviravolta. Não foi CGI, nem truque pré-planejado, apenas uma xícara de café desajeitada caindo no momento exato. A sua simplicidade foi o que o tornou devastador. O público ofegou, sem perceber que todo o clímax dependia de uma improvisação nascida do instinto. Kevin Spacey amarrou-se com fita entre as tomadas para interpretar a paralisia cerebral de Verbal Kint, de forma convincente. Kevin Spacey foi além do ensaio padrão. Ele colou os dedos com fita e amarrou a perna entre as tomadas, forçando-se a mancar mesmo quando a câmera não filmava. Membros da equipe lembravam que Spacey se recusava a largar o personagem, arrastando-se pelo set por horas. Bryan Singer admitiu que se preocupava que Spacey estava indo longe demais, mas o ator insistiu no método. O resultado foi uma atuação tão convincente que o público nunca a questionou até a derradeira cena. O que eles não viram foi o preço que pagou. Hematomas, dores e inchaço de contorções prolongadas. Não uma ilusão criada na edição, mas um compromisso exaustivo carregado no próprio corpo de Spacey. O pôster foi desenhado ao contrário. A equipe de marketing de Os Suspeitos quase sabotou sua própria reviravolta. O cartaz original mostrava a formação com Kevin Spacey bem no centro, chamando atenção desnecessária para ele. Singer interveio insistindo que o pôster fosse redesenhado com Gabriel Byrne e Stephen Baldwin em posições dominantes. Assim, o público naturalmente suspeitaria deles primeiro. O departamento de arte concordou relutantemente e Spacey foi colocado discretamente de lado. Aquele pequeno ajuste fez uma diferença enorme. Os espectadores entraram nos cinemas presumindo que Byrne ou Baldwin seriam Söze. Não apenas um pôster, mas uma manobra de despiste cuidadosamente arquitetada. O marketing virou parte do golpe, afastando a suspeita do verdadeiro culpado antes mesmo da primeira cena rolar. Eidos de Del Toro atrasou as filmagens. O elenco admitiu um dos desafios mais estranhos no set. Benício Del Toro constantemente interrompia as tomadas com gases barulhentos. Kevin Pollak mais tarde brincou em entrevistas que o sistema digestivo de Benício tinha seu próprio papel no filme. Especialmente durante a cena de reconhecimento, Del Toro quebrava a atenção de propósito com ruídos mal cronometrados, levando todo o elenco a um riso incontrolável. Horas de filmagem foram perdidas porque ninguém conseguia manter a seriedade. Singer, a princípio, o repreendeu, mas acabou cedendo, percebendo que o riso espontâneo e natural ajudava a cena a parecer mais autêntica. O que o público não sabia é que uma das equipes de assalto mais legais do cinema foi mantida refém pelas brincadeiras teimosas de um único homem. Não um profissionalismo polido, mas sim um caos juvenil capturado para sempre na tela do cinema. O roteiro foi inspirado por uma manchete. Christopher McQuarrie admitiu que Os Suspeitos do Costume começou com uma frase que viu numa revista: "You're dead at this time of face." Os suspeitos do costume são detidos. A frase ficou-lhe na cabeça, despertando a ideia de um grupo de criminosos unidos pela força das circunstâncias. McQuarrie, mais tarde, construiu todo o roteiro em torno daquela manchete, incorporando clichês no ar, pistas falsas e folclore criminal. O que começou como uma frase qualquer impressa tornou-se a base para um roteiro vencedor do Oscar. Não é uma história de origem grandiosa e abrangente, apenas um escritor olhando para uma manchete e deixando sua imaginação espiralar. Essa simplicidade torna a complexidade do filme ainda mais impressionante, um clássico cult global nascido de algumas palavras em uma revista esquecida. 16. O elenco foi mantido no escuro sobre Keyser Söze. A maioria dos atores não sabia quem era Keyser Söze ao filmar. Singer, de propósito, deu-lhes informações conflitantes. A uns que Byrne era o mentor, a outros que Baldwin escondia algo, e até insinuou Del Toro como azarão. Essa tática manteve a suspeita viva, dentro e fora das câmeras. A desconfiança do elenco transpareceu nas atuações, dando à química do grupo um toque de crueza. Kevin Pollak mais tarde admitiu: "Estávamos todos a olhar por cima do ombro. Que público.
é que a paranoia não era apenas atuação, era real. Não foi criado com direção perfeita, mas cultivado com segredos e mentiras no set. Essa manipulação foi o ingrediente oculto que fez o elenco se sentir suspeito um do outro e para nós. 17. O filme ganhou 2 Oscars contra todas as probabilidades. Quando Os Suspeitos estreou em Sundance, os críticos ficaram divididos. Alguns acharam confuso demais, outros o descartaram como um truque estiloso. Ninguém esperava que se tornasse um queridinho dos prêmios. No entanto, no Oscar de 1996, o filme chocou Hollywood. Kevin Spacey ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante e Christopher McQuarrie levou o de melhor roteiro original. Para um filme independente de $6 milhões, foi uma vitória de Davi contra Golias. Não um produto de estúdio polido, mas um azarão que surpreendeu a indústria. Seu triunfo provou que uma narrativa complexa e cheia de reviravoltas poderia conquistar respeito no mais alto nível. O que começou como uma aposta se tornou uma das mais improváveis reviravoltas do Oscar da década. 18. A palavra húngara confundiu a todos. O nome de Kaiser Soze deixou perplexos não só o público, deixou perplexos os atores também. Soze vem de uma palavra turca que significa falar demais, mas Singer disse ao elenco que era húngara para a fazer soar mais exótica. Mesmo no set, ninguém conseguia concordar em como pronunciá-lo. Alguns diziam Sohei, outros Sozi. Singer recusou-se a esclarecer, permitindo que a inconsistência se infiltrasse nas atuações. Por isso, personagens diferentes o pronunciam diferente no filme. Não é desleixo, mas desorientação intencional. Isso fez a figura mítica parecer ainda mais evasiva, como se ninguém soubesse realmente quem ele era. A confusão não foi um erro, era parte da mística. Soze existia apenas em sussurros, e até mesmo o seu nome era uma completa farsa. Aos 19, Bryan Singer por pouco não perdeu o corte final. O estúdio não confiava em Bryan Singer para realizar o processo de edição. Após ver o corte inicial, os executivos pressionaram para reeditar o filme num drama policial mais direto, temendo que a estrutura não linear confundisse o público. Singer lutou ferozmente para manter sua visão, chegando a ameaçar tirar seu nome do projeto. Seu aliado era o editor John Ottman, que também compôs o filme. Juntos, eles moldaram o filme no intrincado quebra-cabeça que conhecemos hoje. Não foi concessão, mas sim desafio. Sem essa teimosia, o elemento mais ousado do filme, a manipulação da perspectiva, teria sido descaracterizado. O público não sabia que Os Suspeitos do Costume mal sobreviveu intacto à edição. Sua própria identidade estava por um fio. O final foi mantido em segredo, até dos membros da equipa. Singer foi a extremos para proteger o final. Apenas poucas pessoas sabiam que Verbal Kint era Kaiser Soze até a última semana de filmagem. Até membros da equipe foram enganados com folhas de chamada falsas e roteiros alternativos. Alguns operadores de câmera filmaram cenas sem perceber sua importância. Quando a verdade foi revelada, a equipe explodiu em choque, assim como o público faria depois. Esse sigilo gerou uma descrença genuína que se traduziu na edição. Não uma surpresa encenada, mas uma verdadeira revelação capturada pelas lentes. O segredo não era meramente um truque, era a estratégia de sobrevivência da própria produção. Se a reviravolta tivesse vazado, a força do filme teria se evaporado. Em vez disso, ela detonou nos cinemas como uma verdadeira bomba cinematográfica. Curiosidade: a reviravolta de Kaiser Soze foi inspirada num truque policial de verdade. O final de cair o queixo não era pura ficção. Christopher McQuarrie baseou a revelação final de Verbal Kint numa tática de interrogatório que aprendeu ao trabalhar com um detetive. A polícia, por vezes, confronta suspeitos com detalhes aleatórios do quarto, pôsteres, canecas, bagunça de escritório e os tece numa narrativa fabricada para os desmoralizar. McQuarrie transformou isso na jogada de mestre de verbal, construindo uma mentira inteira a partir da própria parede do escritório do detetive. Não invenção, mas reinvenção de uma ferramenta de manipulação real. É por isso que o final parece chocante e estranhamente crível. Está enraizado na realidade. O maior golpe da história do cinema não só enganou o agente Cujan, enganou-nos também, usando um truque do mundo real disfarçado de ficção. Os Suspeitos do Costume não foi apenas mais um thriller policial, foi uma aposta nascida do caos, da teimosia e de acidentes que de alguma forma se fundiram em genialidade.
piadas de pum a guerras de estúdio, de membros presos com fita a improvisos com xícaras de café, o filme prosperou na imprevisibilidade. O que o público não viu foi que o próprio filme era tão enganoso quanto sua história. Se você ama estas revelações, deixe seu like, inscreva-se para mais segredos dos bastidores e lembre-se, o maior truque que este filme já fez foi convencer o mundo de que era apenas um mistério, quando na verdade foi um milagre de acasos e desafio.